Você já quis ter um cabelo loiro? Deseja fazer algum procedimento químico, por exemplo, como alisamento? Tudo bem. Mas você sabia que o excesso de química nos cabelos ou nos produtos aplicados de maneira incorreta são muito dos fatores que causam o temido corte químico? O caso mais recente entre os famosos é o da cantora Luísa Sonza, que chocou a internet ao mostrar os fios quebrados após descolorir o cabelo. O assunto é sério e quem conversa com a gente sobre ele é o tricologista Dr. João Gabriel Fernandes. Doutor, seja muito bem-vindo à nossa casa. Gratidão, Ave. Fico muito feliz de estar aqui novamente com vocês. E nós também. Muito boa tarde, pessoal de casa. Doutor, quando a gente fala de corte químico, às vezes as pessoas falam assim, é aquele corte que a gente corta as pontinhas que estão ruins? Não, né, doutor? Não, longe disso. Porque se a gente for ver, o corte das pontinhas ruins, ele é um corte totalmente intencional. Diferente do corte químico. Afinal de contas, com certeza a Luísa não deve ter ido no salão com o intuito de ter o seu cabelo totalmente cortado por um procedimento, né? O corte químico, ele é um problema que ocorre na fibra do cabelo, no fio. Porque a gente pensa que o fio de cabelo é como se fosse um cano, não é? Porque a gente vê o fio, aquela coisinha retinha, ou então independente se for enrolado, mas a gente imagina ele como uma linha. Certo. Só que o cabelo não é uma linha. E vamos imaginar o cabelo como uma corda. Tá. Uma corda, ela não tem várias fibras entrelaçadas. Então imagina uma corda, são várias microfibras, elas entrelaçam e formam aquela corda grossa. Isso é o cabelo. Então o nosso cabelo, ele tem um monte de ligações que fazem com que essas fibras se mantenham firmes umas às outras. Então um corte químico é quando um produto químico interage com a fibra do cabelo e forma uma ruptura. É como se fosse a fibra do cabo de internet. Quem aqui, sem querer, ou às vezes, sabe o carregador do telefone? Tira com força, por exemplo? Tira com força e quebra, ou às vezes quer deixar carregando e não levanta assim, e fica dobrando o cabinho ali na inserção. Quando quebra, dá para arrumar? Não. Exatamente. Porque se a gente for olhar depois do fio do carregador quando quebra, pode ver que são vários fios que estão saindo dele. Então, quando quebra aquilo, é igual o fio do cabelo. Não é o fio que quebrou, são várias microfibras internas que quebraram junto. E doutor, para chegar nesse ponto, o que a gente tem que ter feito? Você pode fazer, né, normalmente o pessoal de casa, ou isso pode acontecer devido a várias microfraturas ao longo de um período bem longo de tempo. Bem longo. Ou pode acontecer de uma vez só por um erro técnico profissional. Tá? Duas informações técnicas, só que bem básicas, que é interessante todo mundo entender, que é o seguinte. Existe na natureza o que a gente chama de pH. Certo. Que é a escala de acidez que alguma coisa tem, né? Então, a escala de pH na natureza vai de 0 a 14. Então, a gente entende que no 7 é neutro, tá na metade. O pH do cabelo é 3,5 a 4,5. Ou seja, ele é ácido. É o pH natural do cabelo. Toda vez que submeter o fio do cabelo a algum procedimento que o pH ele sobe muito além de 4, ou seja, vai para 8, 9, 10, aumenta a chance de quebrar. Por quê? Quando você sobe muito o pH, o cabelo ele estufa. E nesse estufamento dessas microfibrilas, que a gente chama, pode haver esse colapso e ele estoura. Ou toda vez que você colocar o pH muito mais baixo que 3, 1, por exemplo, esse cabelo ele vai acidificar e também isso pode causar destruição dessas ligações químicas que o cabelo tem. Então, às vezes, num único procedimento, pode ser submetido por um processo muito agressivo. No caso, a Luísa, você comentou que ela quis fazer o quê? Um loiro total, não foi? Eu acho que a gente tem foto aqui. Olha como ficou o cabelo dela. Sabe quando às vezes vai no cabeleireiro e aí você fala pro cabeleireiro, eu quero ficar super loira. Só que o cabeleireiro fala, a gente tem que ver se o seu fio vai abrir. Vamos fazer um teste de mechas. Exatamente. E aí ele vai fazer o teste, que normalmente pega uma pequena mechinha aqui na nuca, aplica, deixa o tempo que tem que ser para chegar naquele tom, e aí ele vai depois neutralizar para deixar o pH estável, e aí ele vai verificar se aquela mecha aguentou. Se aquela mecha rompeu, foi só uma mecha. Mas esse teste preveniu que ele não tivesse feito tudo no seu cabelo para não ficar igual ao cabelo dela. Agora, existe aqueles casos que existe um pouco de
negligência e até mesmo a falta de conversa por parte do profissional, né, em limitar a cliente. Porque a cliente fala, não, você já conhece meu cabelo, você já faz meu cabelo há tanto tempo, eu tô acostumada a fazer tal procedimento. Pode fazer. E aí o cabeleireiro vai na sua autoconfiança ou com medo até mesmo de perder aquele procedimento, afinal de contas o cabeleireiro tem que pagar as contas, né? E aí ele acaba realizando com medo de não fazê-lo e a cliente iria embora. E aí nesses momentos que muitas vezes vem esses principais erros. Então normalmente o loiro, quando tem que fazer, você tem que jogar a escala do pH muito para cima. Já ouviu falar de cutícula do cabelo? Sim. A gente até já falou alguns programas atrás. A cutícula é a camadinha dura que protege o fio por fora, é uma capa de proteção. Toda vez que você precisa pintar, você tem que pintar a parte de dentro, que a gente chama de córtex. Então você tem que abrir a cutícula para atingir o córtex. O córtex ele é bem macio, ele não tem tanta resistência. Então a cutícula que protege. Para que o cabelo possa abrir, você tem que usar um pH mais alto, igual a gente falou, 8, 9. E aí essa cutícula ela abre e aí você consegue despigmentar, oxidar a cor natural do cabelo. Por isso que usa água oxigenada. Você faz essa oxidação e aí esse cabelo pode receber a nova tonalização. Só que se esse procedimento for muito brusco e esse fio não aguentar, ele vai romper. E aí, doutor, o que acaba acontecendo, que eu já vi muitas pessoas passarem por isso. Você vai no cabeleireiro, você chega a fazer e fica com o loiro do sonho. Sai, aparentemente, o cabelo está maravilhoso. Sim. Lavou. Em casa, já era. Fica elástico, vai quebrando, muita gente vai pegando mechas, vai saindo, a gente acaba vendo mais em casa. Eu já tive colegas que falaram, gente, o que está acontecendo com o meu cabelo? É isso que acontece? Isso também pode acontecer. Tem situações que o cabelo ele pode simplesmente cortar na hora. Só que existem situações que pode acontecer uma coisinha que a gente chama de tricorrexe. O que é a tricorrexe? Tem pessoas que quebram o osso, não quebra? Fez um acidente, deu uma fratura, essa fratura pode ser exposta ou não. Mas não tem gente que trinca o osso? Sim. Quem trinca o osso não dá para consertar. Por que não dá para consertar? Não dá para engessar e imobilizar justamente porque ainda não teve uma fratura. Então, por exemplo, essa imagem que está passando na tela, isso é uma tricorrexe. Legal. Percebe que o cabelo está inteiro? Mas tá vendo essas bolinhas mais claras? Lembra que eu falei que dentro do fio do cabelo é como se fosse um fio de carregador de celular, com vários microfios dentro? Esses microfios estão todos quebrados, mas literalmente segurados por um fio. Um fio, minha gente. Fiozinho mesmo. Uma microfibrinha que está ali bamba. dentro. Exatamente. Então ele já está todo estourado lá dentro. E aí, no salão, não quebrou. Mas quando você chega em casa, pensa em todas essas microfraturinhas. Na primeira escovação, aquilo que está assim, ó, faz assim. E despedaça. E aí você vai perceber cair diariamente pedacinhos e pedacinhos e pedacinhos. Aí às vezes perguntam, João, mas isso vai durar quanto tempo? Depende. Vamos imaginar que essa fratura, esses pontinhos começaram aqui na altura da orelha e eles se estendem até mais ou menos a altura do quadril, a depender do cabelo de cada uma. Quanto cabelo, que dó. Quanto cabelo. Aí suponhamos que ele quebrou primeiro lá na ponta. Aí daqui a pouco quebra o restante. Onde vai ser o último ponto de partida? Aqui, ó. Aqui. Aí você fala, João, se quebrou até aqui, o que eu faço? Você vai ter que cortar até aqui. Por isso que eu até comento muitas vezes para as pacientes no consultório, para as minhas seguidoras lá no Instagram. Construir um cabelo, ele ficar longo, bonito, volumoso, leva anos. Por exemplo, eu conheço você desde 2021, Abby. Olha o seu cabelo como ele está muito mais longo, volumoso, bonito. Mas a gente tem uns truques, doutor, para não passar tinta nele inteiro. Exatamente. Porque tem os cuidados que dá para serem tomados. Então imagina, para você poder construir um prédio, igual construir um cabelo, leva muito tempo. Agora, para derrubar um prédio, assim como para quebrar um cabelo, basta um único erro. Então, muitas vezes não é cumulativo. Agora, a gente pode pensar, tá, João, então isso não foi previsível. Fui no salão, eu me precipitei, o cabeleireiro não se atentou e aconteceu. Mas existem outras maneiras disso acontecer? Sim. Quando toda vez que todos os dias você vai lá e passa prancha quente no fio de cabelo, aí você vai lá e fica tracionando o cabelo com a escova. Aí você não tem nenhum cuidado. Então, por exemplo, por exemplo, faz uma química, faz umas luzes, não deu corte, está tudo em ordem.
Só que o fio já está mais frágil, porque fez a química. E aí fala, não vou gastar esse shampoo de R$90, R$100, por quê? É tudo igual. Aí vai lá e compra um shampoo e um condicionador de R$25 o kit, por exemplo, né? Não que valor e qualidade esteja alinhado, mas muitas vezes estão. Aí vai lá na prateleira do mercado, compra um shampoo e um condicionador mais barato. Aí fica usando aquilo no cabelo. Aí todo dia prancha. Aí todo dia escova. Aí amarra o cabelo com elástico. Aí dorme o cabelo, fica friccionando no travesseiro. Tudo isso vai desgastando o fio, porque o fio não se autorrenova. E aí dessa maneira vai criando também essas microfraturas em menor intensidade, mas acontece. Mas vai ainda aos pouquinhos, minha gente. Doutora, a gente tem várias fotos e eu queria que você falasse um pouquinho delas pra gente. Coloca pra gente aqui. Ai... e ele vai ficando, geralmente a parte da frente é a mais ralinha, né, doutor? Exatamente. Ó, por exemplo, nessa foto, a gente tem que perceber duas coisas. Primeiro ponto, tem muitas mulheres que pensam que estão sofrendo apenas com corte químico, mas também podem estar sofrendo associados com queda de cabelo. Ah, é legal. Por quê? Quando o cabelo corta, igual a gente falou, pode cair em pedacinhos. Só que se o cabelo não está desenvolvendo bem, principalmente quando ele está ralinho assim nas laterais, geralmente o cabelo está caindo mais curto porque ele não consegue crescer. Na maioria dos casos, é fatores nutricionais envolvidos. Então, às vezes, a pontinha fica assim toda desregulada, igual dá para perceber da Gretchen, porque o cabelo pode estar caindo, mas também pode estar quebrando. Normalmente, dá para perceber que o cabelo dela é bem escuro. Né? Esse cabelo bem escuro, provavelmente não sofreu os mesmos danos do que um cabelo que faz luzes e às vezes faz algum método de alisamento. Às vezes o cabelo dela, por exemplo, ela pode fazer muito alisamento, que também faz essa força de pH. Ou também, talvez, ela possa fazer aquele procedimento chamado Enê. Já ouviu falar? Não. Esse Enê, não sei se hoje ele está muito popular, tá? Mas antigamente era mais. Que é um produto que as mulheres fazem no salão de beleza, que ao mesmo tempo que ele deixa mais escuro, mais pretinho, também procura alinhar o fio. Mas é um procedimento químico tão agressivo e tão brutal para o cabelo, que depois que você faz ele, você não pode fazer nunca mais nada em cima até esse cabelo renovar. Qualquer coisinha que for feita, por mais básica que pareça ser, ele vai cortar. Vamos para as próximas. Aqui também, né, doutor? Dá para perceber que ela já tem um cabelo de uma tendência a ser um pouco mais crespo. Né? Então dá para perceber que provavelmente aí deva ter muitas escovas químicas. E lembra que o resultado pode ser de um único grande dano ou acumulados danos. Existem muitas mulheres que, por exemplo, fazem relaxamentos e escovas trimestral, mensal, bimestral. E fazem essas escovas porque não aguentam ver aqueles cabelinhos ali da direita, tá vendo tudo arrepiado? Começou a desenvolver cabelo, quer abaixar esse volume, o famoso frizz. E aí vai lá, escova química de novo. Só que vamos pensar, aqueles cabelos que estão nascendo, eles são novos, nunca receberam química antes. Aí vai lá e faz. Mas e o comprimento? Já recebeu várias químicas. Se faz a cada 2, 3 meses, em um ano fez de 4 a 6 vezes a mesma química no mesmo fio. É bater em quem já está tentando se recuperar da luta anterior. Como que a gente fica cabeludo de novo, doutor? Exato. Então tem que dar tempo para o cabelo se desenvolver. Tem que, por exemplo, usar cosméticos que ajudam nisso. Uma estratégia legal que você encontra até na internet são os cronogramas capilares. O que são cronogramas capilares? De um modo bem geral, é você utilizar a hidratação, que são cosméticos, máscaras, que eles vão permitir que o cabelo consiga reter mais água. Então fica mais hidratado. Quando fala de nutrição, são cosméticos que eles normalmente têm mais óleos na composição. Aí você vai ver óleo de argan, óleo de abacate, óleo de coco, óleo disso e daquilo. Porque os óleos eles vão formar uma proteção externa no fio de cabelo e essa proteção externa evita que a água saia para fora. Lembra que água e óleo não mistura. Então a água fica dentro e o óleo protege do lado de fora. E quando fala de reconstrução, é uma proteína, que é a queratina, que forma uma camada externa ainda, que vai fazer com que a fibra fique mais forte. Então o cronograma capilar é muito importante, mas também vale lembrar que se você fizer muita reconstrução, é muita queratina acumulada. Fica o excesso, né? Fica mais duro. E aquele cabelo que já está frágil, junta com duro, começa a fazer mais procedimento, quebra de novo.
tem perguntinha de WhatsApp para você. Vai ser um Temos prazer. perguntinha para o doutor do WhatsApp, Jaqueline de Niterói. Boa tarde, Abiléu e doutor João. Quando o cabelo está poroso, é correto fazer uma acidificação em casa ou tem que ser no salão? Obrigado e abraço. Doutor, eu quero emendar uma perguntinha minha também. É possível fazer algo que antecipe o tratamento químico no cabelo? Não sei, um fortalecimento, algo nesse sentido, ou não? Botou a química, já foi. Excelentes perguntas, tá? Primeiro ponto, né? Respondendo a pergunta. Lembra que eu falei que sobre o pH do cabelo? Toda vez que o pH do cabelo estiver mais próximo de 3,5 e 4,5, a cutícula fica fechadinha. Então ele brilha mais, fica mais bonito e sai esse aspecto poroso. Tá. Toda vez que o pH estiver acima de 4,5, 5, 6, 7, ele fica com a cutícula aberta, absorve mais luz e fica com esse aspecto poroso. Então, sim, na teoria tem que acidificar. Mas lembra, não pode deixar muito ácido, muito abaixo de 3 vai quebrar o cabelo. Como você em casa não vai ter o conhecimento para fazer isso, para não correr o risco, vai no cabeleireiro que tem experiência em química capilar, porque ele vai ajustar o pH para ficar entre 3,5 e 4,5. Afinal, ninguém tem um pH-metro em casa para medir o pH, né? Então, por via das dúvidas, pelo menos nas primeiras experiências, até você conhecer mais, vai no cabeleireiro. Boa. E aí é possível a gente prevenir. É possível? Antes de fazer umas luzes, por exemplo, né? Maravilha. Sabe o que pode fazer? Faz, por exemplo, esses cronogramas capilares que vocês vão encontrar, faz por uns 2, 3 meses antes. Deixa o cabelo preparado. Você fala assim, tô preparando, sei lá, no meu aniversário, meio do ano, eu quero ficar loira. Ou pouco antes do Natal, pro Réveillon eu quero ficar loira. Uns 3, 4 meses antes, começa a fazer um tratamento. Isso vai realmente deixar a fibra mais saudável. Tanto que se você fizer o teste da mecha e não passar, o que dá para fazer? O que, doutora? A Andresa quer saber, porque hoje ela foi reprovada. É isso, faz um tratamento. Vai lá no salão ou em casa, compra uma máscara de nutrição, uma de reconstrução, uma de hidratação. Faz nutrição 3 vezes por semana na primeira semana. Na segunda semana também 3 vezes. Na quarta semana faz nutrição 2 vezes, hidratação 1 e na última semana você faz uma reconstrução e 2 hidratações. Faz isso durante 2, 3 meses sequenciais, que o cabelo fica mais protegido. Quando você voltar, provavelmente seu cabelo vai passar. A minha esposa, a Nath, ela já foi reprovada no teste da mecha. Fez um cronograma em casa mesmo, não precisa nem ir no salão se não quiser. Legal. E aí, dessa forma, repetiu. Depois o cabelo foi aprovado. Viu, gente? É isso. Agora tem uma foto que a Andresa falou que é muito boa pra gente ver. Ai, doutor, na raiz. Perfeito. Essa foto, eu não vou poder afirmar, até porque não dá pra gente afirmar, porque não dá pra... ninguém conversou com a pessoa, né? Mas provavelmente aí nós podemos não estar lidando com corte químico. Parece até uma alopecia também, não parece, doutor? Pode ser uma alopecia, ou seja, ela perdeu o cabelo direto da raiz, e essa alopecia ela pode ser espontânea, ou seja, o corpo eliminou o cabelo, ou ela pode ser por tração. Sabe? Aquelas trancinhas mais enraizadas. Sei. Por essas trancinhas mais enraizadas, elas forçam muito a raiz do cabelo. Isso pode fazer com que arranque direto da raiz, mas por ser uma lesão, pode causar uma cicatriz interna. E aí o cabelo não nasce mais. Aí temos que ver se ao lado era o antes ou, no caso, depois dela, e saber se isso realmente é cabelo. Pela foto da esquerda, eu acho pouco provável que o cabelo tenha nascido... Crescido assim, né, Isso, doutor? eu acho que talvez possa ser uma prótese. É, minha gente. Tem que ter muito cuidado, né? Tem. Por isso que no final, o que eu recomendo? Para você prevenir, peça orientação de um bom profissional, pesquisa sobre o cabeleireiro. Sabe, às vezes quando a gente não pesquisa sobre o médico, o dentista, quando a gente quer procurar, o cabeleireiro também pesquisa, porque é um profissional que ele vai lidar com química e com a sua autoestima. E com certeza, se você está nos assistindo, porque o cabelo para você tem grande importância. Com certeza, é a moldura do nosso rosto, doutor. Exatamente. Não é? E lembre-se sempre para você cuidar da sua alimentação, fazer os seus exercícios, porque isso também vai influenciar muito no crescimento do seu cabelo. Não é, doutor? Com certeza. Como alimentos com vitaminas, sais minerais, proteína, afinal de contas, o cabelo é feito de proteína. Quanto melhor a alimentação, mais forte ele fica. Perfeito, doutor. Muito obrigada. Foi um prazer. A gente adora quando você vem, porque você é didático, dá pra fazer um monte de pergunta, né? A gente queria ficar mais tempo, mas a gente vai ficando.
tentando, a gente vai conseguindo aos poucos. Gratidão e é um prazer sempre estar aqui. Você de casa aproveita para seguir o doutor na internet, que ele responde todas as suas dúvidas, faz vários vídeos lá e ele ainda faz caixinha de pergunta e vai respondendo as perguntas para você nos vídeos, viu? Então aproveita o doutor aí que ele vai responder tudo para você. @doutor João GF, de Gabriel Fernandes. Contato 11 95226 8060. Doutor, beijo. Gratidão, Obrigada, Abby, viu? Gratidão, Léo.